Uma condição só pode ser verdadeira ou falsa. Não existe outra alternativa. Vamos ver como é que é então? Então, olha só, nossa função condicional do Microsoft Excel funciona assim. Função condicional se. Você tem uma determinada condição aqui, ó. Você tem uma determinada condição. Seja qual for, tá certo? Se esta condição for verdadeira, o Excel coloca na célula aonde você digitou esta fórmula o que estiver aqui, em expressão 1, como eu coloquei. Seja o que for, não importa. Pode ter apenas uma frase, bom dia, abracadabra, tá certo? Pode ter uma outra fórmula, pode ter uma outra função condicional. Não importa, ele coloca o que está escrito ali. Se esta condição for falsa, ele coloca na célula o que estiver em expressão 2. E aqui pode ser também qualquer coisa da mesma forma que em expressão 1. Então, se for falsa, ele coloca o que está ali. Bom, então a condição só pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, expressão 1. Se for falso, expressão 2. Observações. A função condicional pode ser usada com valores numéricos, ou seja, esta condição aqui pode ter valores numéricos, texto, data, hora, valores lógicos, o que você quiser. Então, nesta condição, ou esta condição pode utilizar qualquer tipo de valor. Você pode até perguntar se Maria é maior do que José, por exemplo. É possível usar até 64 condicionais aninhadas. O que significa isso? Eu não falei para vocês que aqui, em expressão 1, eu posso colocar qualquer coisa? Sim. Então eu posso colocar uma outra função condicional. Se eu fizer isso, eu estou aninhando uma condicional dentro da outra. O que ele está te falando aí é o seguinte: se você quiser, você pode usar 64 funções condicionais, uma dentro da outra. É possível usar expressões e conectivos lógicos. É possível você usar o ou o e. Vamos fazer um exemplinho? Vamos fazer um exemplinho bem simples. Vamos imaginar que você tem uma planilhinha com notas e a regra para aprovação é média maior ou igual a 7. Então você tem aqui a planilha com o nome dos alunos, você tem aqui a prova 1, a prova 2, o valor da média, que é a situação que você quer colocar, aprovado ou reprovado, dependendo do valor da média. Então a regra é bem simples. Média maior ou igual a 7, aprovado, caso contrário, reprovado. Tá certo? E aí você escreve aqui, né? Se a média for maior ou igual a 7, você escreve AP, se for menor do que 7, reprovado. Beleza? Como é que a gente faz isso no Excel? Muito simples. A minha planilha tem esses valores aqui, e aí nós escrevemos as fórmulas. Aqui na coluna D é a fórmula para calcular a média. Quem é a média? A nota 1, a nota da prova 1, que está em B2. Cadê? Está aqui, ó, a nota da prova 1 que está em B2, mais a nota da prova 2, que está em C2, está aqui, ó, em C2 dividido por 2. Isso é a média. Bom, claro que eu não preciso digitar todas essas fórmulas para média. Eu digito aqui nesta, né? Nesta célula C2, digito aqui, e depois o que a gente faz? Copia, né? Copia e cola aqui. O Excel vai fazer os ajustes bonitinhos, já que todos os endereços são endereços relativos. 2 vira 3, tá certo, né? 2 vira 3, 3 vira 4, 4 vira 5, 5 vira 6, 6 vira 7. E assim por diante. Então ele calculou aqui as médias. Nesse caso aqui nós estamos exibindo as fórmulas e não o resultado das fórmulas. Bom, agora vamos ver a nossa função condicional. O que eu escrevo aqui, né? O que eu digito na célula para que ele possa calcular ou escrever nesta célula o que a gente quer aqui, aprovado ou reprovado. Aqui em E1 eu digito situação. E aí eu vou escrever a primeira função condicional da célulazinha E2. Vou escrever para Ana. E depois eu vou copiar para os outros alunos. Como é que eu escrevo? Qual é a minha condição? A minha condição é a média ser maior ou igual a 7. Então eu escrevo igual se... A média está onde, hein? D2. Então, se D2 maior ou igual a 7, que é isso aqui, né? É este conteúdo aqui, deixa eu apagar para não ficar poluído, né? É isto aqui, ó. Se D2, que é a média, for maior ou igual a 7, separador ponto e vírgula, aí eu coloco o seguinte. Eu coloco aqui, ó, aprovado. Caso contrário, eu coloco ali
reprovado. Beleza? Dá para ver? Não dá para ver nada, né? Vamos pagar aqui esse reprovado, colocar o cara reprovado com uma corzinha mais singela que essa aqui. Pronto, reprovado. É só isso, tá certo, gente? Né? A minha condição é a média ser maior ou igual a 7. Eu digito esta fórmula nesta célula e depois o que é que a gente faz? A gente pega esta fórmula e copia para as outras células. Então, o 2 vai virar 3, o 3 vai virar 4, o 4 vai virar 5, o 5 vai virar 6 e o 6 vai virar 7. Os outros valores são valores constantes, 7, AP e RP. Então, estão exemplos simples aí de utilização da nossa função condicional. Então, a função condicional tem sempre essa estrutura, sempre, né? Sempre essa estrutura. Primeiro uma condição, depois ponto e vírgula, o que ele vai colocar na célula se a condição for verdadeira, ponto e vírgula, o que ele coloca na célula se a condição for falsa. Aqui não pode esquecer, né, que nesta posição eu posso colocar qualquer coisa. Um texto, como eu coloquei aqui, aprovado, reprovado, ou uma outra função condicional, ou fórmulas, o que for, o que você quiser. Bom, maravilha, perfeito. Exemplo 2, regra para aprovação. Regra para aprovação agora é a média maior ou igual a 7 e a P2 maior ou igual a 5. Então vamos lá, como é que é isso? Muito simples, a regra de aprovação mudou agora. Não basta apenas o aluno ter a média maior ou igual a 7. Ele tem que ter a média maior ou igual a 7 e também na prova 2, que é esta aqui, ele ter tirado uma nota maior ou igual a 5. Então você pode perceber, né, que a Ana está aprovada porque ela atendeu aos 2 critérios, o Antônio está aprovado, ele atendeu aos 2 critérios, a Beth está reprovada porque a média dela é menor do que 7, o João está reprovado porque a média dele é menor do que 7, a Maria está aprovada porque a média é maior do que 7 e a P2 também é maior do que 4, mas o Pedro, apesar de ter uma média 7, ele tirou 4 na P2. E a condição diz que, para ele ser aprovado, ele tem que ter a média maior ou igual a 7 e a P2 maior ou igual a 5. Tá certo? Por isso aqui, né? A Ana, o Antônio e a Maria estão aprovadas, porque elas satisfazem os 2 critérios. A média ser maior ou igual a 7 e a P2 ser maior ou igual a 5. Beleza? Tranquilos? Bom, nesse caso aqui, o Pedro, apesar de ter média 7, ele tirou 4 na P2. A restrição é P2 maior ou igual a 5. Como é que eu escrevo isso no Excel? Muito simples. Eu vou usar o conectivo E, né? Vou usar o conectivo E. Poderia usar também o conectivo OU, mas vamos usar o conectivo E. A planilha é exatamente a mesma, o cálculo da média é exatamente o mesmo, só que eu vou mudar a nossa função condicional. Vou escrever assim, se eu não quero o conectivo E, né? Conectivo E, e esse conectivo vai trabalhar com 2 condições. E para ser verdadeiro, como é o E, as 2 condições têm que ser verdadeiras simultaneamente. Então vamos lá. Quais são as condições que a gente quer? Média maior ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Então está aqui, ó. D2 maior ou igual a 7. Pronto. Essa é a primeira condição. Ok? Como é que eu coloco a segunda condição? Repara que eu coloquei antes um E, tá? Coloquei aqui um E, né? E abri parênteses. Aí eu vou escrever as condições. Escrevi a primeira, que é a média ser maior ou igual a 7, ou seja, D2, que é a média, ser maior ou igual a 7. Peraí, deixa eu apagar aqui, porque eu coloquei de amarelo. Tem que ficar igual. Isso, está aqui. A média maior ou igual a 7. Qual é a segunda condição? A prova 2, que está onde, hein? A prova 2 está em C2. Hã? C2. A prova 2 tem que ser maior ou igual a 5. Pronto. Então, escrevi as 2 condições para o meu conectivo E. Isso aqui vai ser verdade quando as 2 condições forem verdadeiras simultaneamente. Quando isso acontecer, quando as 2 forem verdadeiras ao mesmo tempo, ele coloca na célula AP. Caso contrário, ele coloca na célula RP. É só isso. O que é que a gente faz? Copia essa fórmula. Tá certo?
daqui para cá, né? Ao longo das linhas. Aí o Excel faz os ajustes. D2 vira D3, C2 vira C3 e assim por diante. Beleza? Então isso é o uso da função condicional com um conectivo e. Eu posso usar um conectivo ou, e aí posso combinar esses conectivos, ou, es, etc, etc, etc. Temos que saber isso aqui direitinho. Bom, caros amigos do canal dos concursos, vamos então continuar o nosso Microsoft Excel, visualizando agora ou percorrendo as guias que compõem esse aplicativo. Vamos lá? Então olha só, Excel 2010, a gente vai começar com a guia que tinha sumido no Excel 2007. E os usuários reclamaram bastante, é a guia arquivo ou chamada guia de backstage. Então cliquei aqui na guia arquivo, né? Vocês podem ver ali a setinha. Cadê, ó? Cliquei ali na guia arquivo, ela abre esse painel aqui na esquerda, com os comandos que nós já conhecemos. Salvar, salvar como, abrir, fechar. E, como padrão, ela abre nesse item aqui, informações. Esse item informações está exibindo do lado direito aqui, né? Essas informações sobre o arquivo que está em edição, que é um arquivo chamado cópia de tabela novo. Depois você tem ainda outras alternativas recentes, novo, imprimir, salvar e enviar. Ajuda as opções de utilização do Microsoft Excel, onde você pode configurar várias opções de utilização. E tem ali o sair, né? Tem ali o sair. Bom, então quando você clica lá em arquivo, ele abre por padrão em informações, onde você tem uma série de informações sobre o teu arquivo e algumas configurações que você pode realizar. A parte aqui de permissões, que nós vamos ver, a parte de verificação de problemas também e a parte de versões. Do lado direito, ele te dá uma série de informações sobre o teu arquivo, ok? Se você clicar nesse ícone aqui, você volta à página inicial, ou seja, você volta a editar o teu arquivo. Bom, continuando então com a nossa guia arquivo, com ele, né, ou com ela, né, o usuário pode realizar várias operações, além de outras funcionalidades associadas a cada uma das opções. E aí eu coloquei nesse slide as alternativas que a gente tem. Salvar, salvar como, abrir um documento antigo, fechar. Você pode ir em informações, que é onde ele abre por padrão, os documentos recentes, que é muito interessante. Você pode configurar quantos documentos recentes você quer que o Excel exiba, né? Abrir o documento novo, imprimir com todas as suas funcionalidades, salvar e enviar, ajuda. As opções de configurações do Microsoft Excel, que são inúmeras, né? A parte, o sair e etc, 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 etc. Bom, cada uma dessas guias, cada uma